Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre sangue humano. Muito importante conhecer sangue humano que está no sistema circulatório e muito importante saber sangue humano para os seus exames e seus vestibulares. Bom, do que é composto basicamente o sangue humano? Uma parte líquida e uma parte de elementos figurados, que a gente já muitas vezes usa como elementos sólidos. Do que é composto os elementos figurados, que é a parte vermelha muitas vezes do sangue? É justamente composta do que? De glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. E a gente já vai falar para que cada uma delas serve. E a outra parte é o plasma, a parte líquida, justamente aquela que, mesmo sendo líquida, mesmo sendo composta de 90% de água, ela também tem o quê? 10% de substâncias muito importantes para o nosso organismo. Proteínas, minerais, monossacarídeos, aminoácidos, ácidos graxos, glicerídeos, gordura, colesterol e até ureia. O sangue tem um papel fundamental na circulação de certas substâncias e certos gases que fazem da gente um organismo que consiga, de certa forma, receber e transportar o que não interessa. Lembra que a parte líquida, né, que tem no plasma, que é justamente que também compõe o que? Alguns gases, como oxigênio e gás carbônico, alguns hormônios e algumas enzimas. Quem é que já não fez um exame de sangue e o médico pede lá uma centena de informações de quando você vai tirar seu sangue? E muitas vezes vem aquela sequência de valores que muitas vezes você não entende, mas comparando com algo normal, você começa a perceber se você está bem ou não. E a partir disso, o médico pode dar o seu diagnóstico. Lembra também que o plasma, né, ele passa muitas vezes por o quê? Pela paredes dos capilares. E é muito interessante lembrar que essa passagem está muito relacionada com os chamados equilíbrios, os chamados equilíbrios osmóticos, para que a pressão interna mantenha o quê? A corrente sanguínea formando bem. Ao mesmo tempo, vamos lembrar que essas substâncias elas são passadas para as células, que as células precisam ser essas substâncias muitas vezes necessárias para o metabolismo celular. Então, o sangue, né, de certa forma, ele está dentro de canais, tubos, a gente chama de veias, artérias, capilares, dependendo do tamanho, e vão sendo transportados para o organismo como um todo. De certa forma, vão ajudando no processo circulatório, processo de defesa, processo de equilíbrio osmótico, processo de controle de temperatura, também o processo de defesa do organismo como um todo. Agora, lembra também que, além disso, você vai encontrar dentro do plasma substâncias de defesa, né? Globulinas, né? Albuminas, fibrinogênios, que ajudam muitas vezes ao quê? A defesa das células, a defesa do organismo e também faz que você não perca sangue de forma aleatória. Por quê? O sangue, e no plasma especialmente, existe o fibrinogênio, que é uma substância importantíssima para o quê? Para a formação do que? Dessas fibras e da coagulação. Então, quando você tem algumas carências, sejam elas de origem genética ou seja de origem alimentar, o seu processo de coagulação é mais lento. Isso também pode ser avaliado nos exames sanguíneos e muitas vezes visualmente. Agora, o que nós temos lá dentro? Nós temos anticorpos, né? Imunoglobulinas, né? E que são imunoglobulinas? Elas simplesmente são elementos responsáveis por sua defesa. Elementos que são ali para justamente não permitir que agentes estranhos, como os antígenos, qualquer que sejam eles, penetrem e possam causar algum tipo de mal. Agora, tão o mais importante é justamente o que? Os elementos figurados, que são chamados do que? Glóbulos vermelhos ou hemácias, leucócitos, glóbulos brancos, de forma bem generalizada, e plaquetas. Cada uma delas tem uma função diferente e aí, a partir disso, você vai entender como o sangue tem a sua importância. Ele é chamado do quê? De tecido sanguíneo. É um tecido, só que fluido, diferente de outros tecidos que nós conhecemos, que não são tão fluidos assim. Muitas vezes é viscoso, sim, é viscoso. Então, quando a gente olha os eritrócitos, ou hemácias, ou glóbulos vermelhos, você vai perguntar, aonde se produz essas células? Aonde se produz essas estruturas? Nos ossos, né? Os ossos existe o quê? Lá dentro dos ossos existe um tecido conjuntivo hematopoético mieloide. Esse tecido tem a função do quê? De produzir hemácias todas as vezes que as hemácias são necessárias para o organismo.
Uma hemácia tem uma vida curta, é uma célula, mas tem uma vida muito curta, por não ter tanta complexidade quanto as outras células que nós já conhecemos. As hemácias, elas perdem algumas estruturas como núcleo, mitocôndrias e complexo de Golgi, justamente porque sua atividade metabólica é específica e sendo específica, ele não precisa de uma complexidade para que faça outras atividades fisiológicas e celulares. Ora, onde você vai encontrar? Que tipo de osso? Craniano, vértebras, costelas e principalmente nas cabeças dos ossos longos, aonde existe uma chamada medula vermelha. Importante também lembrar quando quem já comeu uma galinha e que resolveu cortar o osso por curiosidade, até morder o osso, que não é muito sugerido, você percebe que lá dentro tem o quê? Uma coisa meia, vamos dizer assim, avermelhada. Ali que se localiza a chamada medula vermelha. Agora, é importante também mostrar que elas têm o quê? As células vermelhas, os eritrócitos, as hemácias, baixíssimo metabolismo. Lembra que as hemácias têm vida curta, mais ou menos em torno de 90 a 120 dias. Então, você vai falar assim, as hemácias nos demais vertebrados que não seja o homem, elas até são nucleadas. Tem um tamanho muito pequeno e tem uma forma de disco, por isso que são chamadas de discoides. O homem e a mulher, por diferenças metabólicas, fisiológicas, têm um número diferentes em função das suas atividades hormonais e atividades sanguíneas. Não que isso vai interferir na qualidade de vida de homens e mulheres, mas se acompanha justamente para quê? A normalidade ajuda a manter a saúde desses indivíduos. O homem, por exemplo, a gente chama sexo masculino, 5 milhões e meio de hemácias por milímetro cúbico, enquanto a mulher em torno de 5 milhões por milímetro cúbico. Diferença pequena, mas para o organismo muitas vezes necessária. Além de tudo, vamos pensar assim, quando as hemácias já não têm mais função nenhuma, perdem a função que elas têm, para onde elas vão? Elas vão ser destruídas. E aí nós temos um órgão chamado baço que vai destruir essas hemácias quando vão ficando velhas. Agora, você vai assim, e se eu perder o baço? Se eu tiver um acidente com o baço? Obviamente você vai ter algumas dificuldades de sonho de hemácias. Isso não quer dizer que você vai morrer, né? Você vai ter algumas dificuldades e muitas vezes o próprio organismo, o que acontece? Ele se adapta. Agora, as hemácias carregam duas coisas importantes, que são os gases respiratórios. Lembra do sistema circulatório que o sangue se encontra com o sistema respiratório nos pulmões, capilares e pequenos bronquíolos, o que acontece? Ali a troca, chamado o quê? Trocas gasosas, né? E chama-se de hematose. Esse é o ponto. CO2, O2 são trocados ali. Além disso, existe também o quê? Transporte de alimento, que é o combustível, existe o transporte o quê? De resíduos que a própria célula produz. Então, o tempo todo o sangue está correndo. Obviamente, essa atividade pode aumentar ou diminuir conforme a atividade que você esteja fazendo naquele momento. Voltando para cá, ainda nos elementos figurados, nós temos os leucócitos ou os glóbulos brancos. Quem já não teve um pulso, né, de um pontinho do seu corpo, uma infecçãozinha, ou de um dente cravo, de uma feridinha qualquer que você não coziu? Olha, você vai perguntar, esses glóbulos brancos, esse pus, nada mais é do que glóbulos brancos mortos que atacaram quem? Elementos estranhos que estavam naquele ponto ou numa certa região. O pus é um bom sinal que está havendo alguma coisa. É um bom sinal para você ir lá e tentar o quê? Resolver essa questão dessa pequena infecçãozinha, esse pequeno probleminha que tem ali pontualmente. Ou um cravo, ou uma feridinha, ou uma infecçãozinha, ou seja lá o que for. Aí são também produzidos os tecidos hematopoéticos, mieloide e linfóide. Diferentemente dos glóbulos vermelhos, eles não são discoides, eles são esféricos, tá? Estão mergulhados no plasma e tem alguns movimentos muito interessantes que lembram uma ameba. Então os movimentos são ameboides. Não é que seja uma ameba. Você não tem uma ameba no seu sangue, você tem uma célula, leucócito, que tem um movimento semelhante a uma ameba, por isso que é chamado de movimentos ameboides. Dentro dos glóbulos vermelhos existem
uma variedade, uma variabilidade de outros tipos de células brancas, né? Que tem os neutrófilos, os basófilos, os que não têm grãos, que são agranulócitos, que muitas vezes acontece o quê? São os monócitos e linfócitos. Você vai perguntar, todos eles são produzidos na medula óssea, mas ao mesmo tempo os agranulócitos são produzidos no quê? Nos glândulos linfáticos, no caso, no baço. Então, os granulócitos são produzidos na medula óssea e os agranulócitos são produzidos o quê? Nos glândulos linfáticos, que é no baço. Então, o baço tem duas funções: a destruição dos glóbulos vermelhos e, ao mesmo tempo, a produção de um grupo de glóbulos brancos sem grânulos, que são os glândulos linfáticos. Continuando isso, reforçando isso, glóbulos brancos têm o papel fundamental do quê? De defesa contra a ação de bactérias ou de qualquer corpo estranho que atinja os tecidos, de algum jeito. A gente diz que é um corpo estranho, e se é um corpo estranho, é chamado de antígeno. Você tem bactéria no corpo? Tem. Mas se, de repente, por qualquer motivo, essas bactérias se proliferam de forma exagerada, o glóbulo branco vai perceber isso e vai tentar atacar essas bactérias que acabam se proliferando de forma errada. Ora, causando as chamadas infecções, e muitas vezes você resolve isso ou dermicamente ou através de medicação, que vai combater muitas vezes o quê? Essa bactéria. Então o organismo o tempo todo dá sinais de defesa. Isso é importante vocês saberem. Agora, duas propriedades importantes que a gente tem que ter do glóbulos brancos, uma delas é a diapedese, que simplesmente é o quê? Que é nada mais, nada menos do que a passagem desses glóbulos brancos pelas paredes do capilar, que atravessa o tecido conjuntivo. E a fagocitose justamente consiste no quê? No englobamento do elemento estranho que está dentro da célula. Quer dizer, esse englobamento ele fagocita e acaba o quê? Destruindo o elemento estranho que pode estar ali presente. E no caso de epidese, justamente para ir mais rápido para o local onde existe esse elemento estranho, muitas vezes. Os linfócitos, contrários aos demais leucócitos, são pouco ativos na fagocitose, mas são muito importantes na produção de anticorpos. Então os linfócitos não fagocitam, mas produzem anticorpos. Aí você vai perguntar, os linfócitos transformam em plasmócitos, células produtoras de anticorpos, que dão origem ao quê? Às células rejeitadoras de enxerto. Então você vai perguntar assim, por que isso? Por um simples motivo. Quando a ciência descobriu, isso é uma coisa importante lembrar, que você pode receber células estranhas, o organismo, ele de certa forma rejeita, porque aquilo é estranho. Então, o que acontece? Qualquer elemento estranho que entra no seu corpo, ele é rejeitado, porque aquilo não faz parte daquela estrutura, daquele organismo. Então ele vai tentar rejeitar. Você imagina isso quando se faz um transplante de órgãos, muitas vezes, o organismo do receptor, ele vai rejeitar de forma intensa, podendo levar à morte, como antigamente era. Mas a ciência descobriu o quê? Mecanismos bioquímicos que pudessem o quê? De certa forma, diminuir essa rejeição. Nenhum órgão é perfeitamente aceito. Todos eles têm uma rejeição. Por isso que o processo de transplante é muito sensível para entender quem recebe e quem doa e de que jeito ele vai atuar no indivíduo que recebeu. Daí a importância de entender dessas estruturas sanguíneas. O acidófilos, também conhecido como eosinófilos, são células fagocitárias, menos ativas que os neutrófilos e monócitos, mas que aumentam muito o sangue quando há alergia. Então, você por algum motivo tem uma alergia a uma substância ou algo qualquer, ou partícula sólida ou líquida, o seu organismo também vai rejeitar. A gente sabe muito bem que tem gente que tem rejeição a ovo. Claro, essas pessoas têm que saber o quê? Substituir para que não perca a substância, mas ao mesmo tempo possa absorver. Então isso aí, claro, baseia-se em estudo, em exames, em tentativas para entender que tipo de substância pode causar. Agora, os basófilos
tem função pouco conhecida, muitas vezes você vai perguntar, como os mastócitos, células do tecido conjuntivo, que possuem heparina e estanina. Você vai perguntar assim para mim, essas substâncias muitas vezes ajudam na vasodilatação de substâncias, ajudam na a parte anticoagulante, que em animais menores muitas vezes são importantes não como sangue, mas como substância química, justamente para evitar que a coagulação ocorra, né? Então você vai perguntar assim, se eu tenho um problema de coagulação sanguínea, hoje muitas pessoas tomam medicação para que não haja o quê? O processo de não coagulação dentro dos vasos, que possa causar entupimento e que possa causar algum tipo de trombose, por exemplo. Então, não sei se sua avó, seu pai, eu, por exemplo, ainda não estou tomando, mas se numa necessidade, muitas vezes os médicos, em função da sua má circulação, acabam te pedindo para que você tenha uma regularidade em termos desse consumo dessa substância. Os neutrófilos, né, são as chamadas primeira linha de defesa, são contra aqueles micro-organismos. São muito ativos na fagocitose, né, e muitas vezes são os monócitos, que são parecidos com os neutrófilos, também são mais ativos com a questão da fagocitose. Fagocitam rapidamente, né? O homem e a mulher têm lá um chamado intervalo de presença de leucócitos, de glóbulos brancos. Por quê? Eles não precisam o tempo todo dessa substância. No caso do homem, entre 4.300 a 10.000 leucócitos por milímetro de sangue. Agora, você imagina se você tem uma infecção qualquer, o que acontece? Eleva-se muito esses glóbulos brancos, porque você dá sinais que está tendo uma infecção. Quando você faz um exame de sangue e esse padrão sai do normal, o médico vai questionar e vai investigar muitas vezes que tipo de infecção você tem. Muitas vezes são infecções que você não tem percepção. Diferente de uma ferida, de um dente ou de qualquer outra coisa que possa acontecer, muitas vezes esse aumento é exagerado em função de outras infecções internas. E que você percebe por algum tipo de fraqueza ou de algum mal-estar qualquer, sem saber que é uma infecção. O exame sanguíneo acaba mostrando isso pela presença de um número muito mais vezes maior do que isso. A leucemia, por exemplo, que é um chamado câncer sanguíneo, ele é percebido em função deste aumento exagerado de glóbulos brancos que a gente possa imaginar. As plaquetas e os trombócitos, eles simplesmente, o que acontece? Eles são elementos importantes na coagulação sanguínea e principalmente eles têm outra característica, são anucleados. É importante que a forma deles é completamente variada. Num banco de sangue, o que a gente tem que saber? Que quando você doa o sangue para alguém, existem várias formas de doar sangue para os indivíduos. O que o banco de sangue faz? Muitas vezes separa o plasma, muitas vezes separa os elementos figurados, muitas vezes separa o que a gente chama do quê? Das plaquetas. Porque muitas vezes quem recebe precisa de partes específicas do sangue, tá? Para que não haja rejeições. Por exemplo, hemofílicos recebem, não o seu sangue todo, recebem o que faz com que eles coagulem, que são as plaquetas. O sangue, muitas vezes, o que acontece com ele? Eles têm que ter uma quantidade de plaquetas que vão participar dos processos de tromboplastina, que é indispensável no processo de coagulação sanguínea. Além do mais, existe o papel da serotonina que está dentro das plaquetas, que são substâncias, que são ações vasoconstritoras ou não. Então, lembra serotonina, prazer, exercício. Então, o organismo da gente libera muitas vezes algumas substâncias a partir do sangue. Então, tratar bem o sangue muitas vezes é importante para saber se nossa saúde está boa ou não. Detalhe importante: o sangue, né? E tem que ser avaliado, principalmente na idade adulta, a partir dos 30 anos, quando você não tem grandes sinais de problemas, mas você tem que tratar anualmente com check-ups. O médico vai buscar e vai trabalhar com isso em termos do que? Da sua dieta, de um remédio especial. Claro, pessoas mais jovens, se não houver nenhuma morbidade, obesidade, sedentarismo, também devem procurar. Se houver alguma coisa que chame atenção, também deve procurar, e o exame sanguíneo ajuda muito ao diagnóstico de algum tipo de problema que pode ser corrigido rapidamente. A coagulação sanguínea já é um processo
muito complexo. Obviamente, vamos lembrar que várias substâncias ao mesmo tempo participam desse processo de coagulação sanguínea. Quem já não teve um pequeno corte e já percebeu que o seu sangue, depois de um tempo, para, dependendo do tipo de corte, para normalmente, naturalmente. Outros cortes mais profundos precisam muitas vezes de um auxílio ou com substâncias. E todo o processo de coagulação sanguínea ocorre de baixo para cima. E todo o processo de cicatrização é de cima para baixo. Por quê? Para evitar que o sangue se perca. Então, quem é hemofílico, né, muitas vezes, que é um problema hereditário, ou quem tem um problema de coagulação sanguínea por uma questão outra, muitas vezes enzimática, ou metabólica, ou bioquímica, tem que ser acompanhado. A gente tem que ver muitas vezes, né, que a presença de substâncias, íons como cálcio, eles são importantíssimos nos fatores o quê? De formação das substâncias coagulantes. Ora, a trombina, como vocês devem saber, ela transforma o fibrinogênio em fibrina. O que é o fibrinogênio? É justamente, junto com a fibrina, a fibra, a linha, que é uma proteína, isso não tem a menor dúvida, que ajuda na formação dos filamentos, nas redes de filamentos, que vão impedir o quê? Que essa estrutura que está lesada de algum jeito, cria o quê? Uma espécie de rede que vai o quê? Se depositar na região lesada e vai impedir que os glóbulos vermelhos se percam, criando o que a gente chama na linguagem popular de um tampão. Algumas pessoas têm uma capacidade de coagulação melhor do que as outras, e quando a pessoa não tem essa capacidade, uma capacidade baixa, por qualquer motivo, tem que investigar, e muitas vezes você vai ter resultados bem interessantes, evitando problemas futuros. Os hemofílicos sofrem muito com isso. Por isso que eles tomam-se muito cuidado e são obrigados a receber muita estrutura sanguínea para poder manter esse processo. É claro que isso evoluiu bastante e hoje se tem menos problemas possíveis, né, com as pessoas que têm o problema de coagulação sanguínea. Agora, lembra que a protrombina é formada no fígado, tá? É muito importante a presença da vitamina K. Então, às vezes vai falar assim, a vitamina K tem que estar presente na sua dieta, justamente para o quê? Para não causar déficit no seu próprio organismo. Então, por isso que a gente fala que as dietas estão muito relacionadas com a saúde da gente para suprir essas necessidades. Uma substância anticoagulante que está na natureza, e por isso que eu sempre digo, a gente tem que conhecer a natureza para entender que pode ter algum tipo de problema. Muitos naturalistas, muitos pesquisadores, que depois foi comprovado cientificamente, quando um animal come essa vegetação, essa folha, chamadas folhas do trevo doce, elas podem causar mal para os indivíduos. Os animais herbívoros sofrem com isso. O boi, por exemplo, na criação de boi, o que acontece? Se no pasto não for bem tratado e tiver esse trevo doce, o que vai acontecer com ele? Ele vai agir no fígado do boi, vai inibir a formação de vitamina K e vai causar o quê? Muitas vezes hemorragia no boi. E de certa forma vai matar. Então, o pasto do boi é fundamental que não seja qualquer grama, porque as pessoas acham que come qualquer coisa, e não é assim. A gente não pode também comer qualquer coisa. Imagina se a gente tivesse esse hábito de comer as coisas diretamente da vegetação. Nós poderíamos sim acabar se alimentando de muitas substâncias que não são boas e, de certa forma, acabarem nos matando ou acabarem nos levando a muitas doenças. O tempo todo a gente tem que tomar muito cuidado, que as substâncias químicas, como por exemplo, são necessárias, né? Por exemplo, os íons de cálcio ajudam no processo de formação de tromboplastina, coagulação. Oxalato de sódio, muitas vezes são o quê? Ajudam o quê? No processo de formação de amônia ou de potássio. Então, as substâncias químicas que estão na natureza devem ser estudadas, devem ser entendidas e devem, acima de tudo, serem compreendidas para o bem ou para o mal, mas para que uso tem. Elas estão ali por algum motivo. Vamos fazer umas questões aqui para você entender. Não vou fazer as questões agora, mas antes de fazer as questões, não esquece de dar seu like, compartilhar e se inscrever no meu canal. Afinal, teremos aula todos os dias e nós vamos fazer bem para que vocês possam o quê? Passar nos seus exames e vocês possam lembrar que com esforço foi tudo possível. Vamos lá. Uma primeira questão importante, até uma brincadeira que um professor de cursinho e que gosto, e muito legal isso, ele fez uma música relacionando os tipos de células ao tecido sanguíneo. A pergunta da questão da Unesp de 2018 é o seguinte: de acordo com a composição do tecido sanguíneo humano, considerando que o termo passageira se refere
tanto ao fato dessas células serem levadas pela corrente sanguínea, quanto ao fato de terem um tempo de vida limitado? Responda. Que células são essas? Em que órgãos de um corpo humano adulto saudável são produzidos? Ora, gente, quem faz o transporte são as células vermelhas. São quem? Os glóbulos vermelhos, as hemácias. São produzidos aonde? Nas chamadas dos miolos dos ossos, tá? No tecido mieloide hematopoético. Essa é a resposta A. Tá? Então, vamos confirmar? De forma mais ampla, trata-se das hemácias, ou eritrócitos, ou glóbulo vermelho. Qualquer uma das palavras está correta em escrever. São produzidos aonde? No tecido conjuntivo? Sim. Mas se você quiser escrever somente tecido hematopoético, tá certo. Mieloide? Também. Isso ajuda o quê? Aonde se encontra? Nos ossos. Que local dos ossos? Medula óssea. Fecha a questão. Você pode até reduzir essa resposta? Pode. Desde que você não esqueça pelo menos um item de cada uma dessas alternativas. Bom, a letra B é a seguinte. Considerando a organização interna dessas células, que características as diferem das demais células do tecido sanguíneo? Em que características contribui para seu limitado tempo de vida? Cerca de 120 dias no máximo. Aqui não fala, mas é no máximo. Uma coisa importante nas células dos glóbulos vermelhos é que elas são o quê? Elas são discoides, elas são o quê? Anucleadas. Por quê? E claro, ela não tem outros componentes, porque ela não é tão complexa. Ela tem função única. E essa função única qual é? Levar e trazer substância. Levar gases, levar combustível, que é o alimento, e trazer o quê? Gases e resíduos que têm que ser eliminados. O tempo de vida dela se reduz entre 90 e 120 dias no máximo. Por isso que ela tem que ser o quê? Trocadas. Logo, se ela for muito especializada, ela pode viver mais e ficar velha. No caso do sangue, no caso dos glóbulos vermelhos, ela não pode ficar velha porque tem que ter a função mesmo. Vamos ver como ficaria a resposta. Hemácias, de mamíferos é anucleada, rica em hemoglobina, que transporta O2 no corpo. Leucócitos, diferentemente das hemácias, são nucleadas. Você precisava escrever isso? Talvez não. Tá? Não há um pedido, porque ele pergunta por que a hemácia é diferente, qual é a característica dela, tá? E o tempo de vida está encontrado justamente o quê? A sua única função é o transporte. Logo, o seu metabolismo é diferente e mais simples, tá bom? Deu para entender? Vamos em frente agora. A Unicamp, né? A temida Unicamp, mas é uma grande universidade e um grande vestibular. O desenvolvimento da microscopia trouxe uma contribuição significativa para o estudo da biologia. Microscópios ópticos, que usam luz visível, permitem ampliações até 1000 vezes, tá? Sendo possível observar objetos maiores de 200 nanômetros. Muito bem. Quais células podem ser observadas em uma preparação de sangue humano, utilizando a microscopia de luz? Ora, basicamente você vai ver o quê? Glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Claro, algumas outras células talvez você visualize, mas você não caracterize, mas é importante saber que com certeza os glóbulos vermelhos vão ver. Como é que seria a resposta que você poderia dar? Pode ser observadas hemácias, glóbulo vermelho ou eritrócitos, e os leucócitos ou os glóbulos brancos, que aí você usa as palavras que você quiser. Estão certas. Basicamente, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, e aí você pode usar como hemácia, glóbulos vermelhos, eritrócitos, leucócitos e glóbulos brancos. Tá bom? Deu para entender? Então é a seguinte, vamos prestar atenção no teu conteúdo, vamos fazer exercício, e eu tenho certeza que vocês vão bem nessa questão, tá bom? Tchau. Para a gravação lá.